questão número 8 de hidrodinâmica, uma questão aparentemente simples e muito importante para nós, pois ela descreve um reservatório que teve um pequeno vazamento ou foi aberto algum escoamento. Ele nos informa a altura que se encontra o ponto mais alto do ponto de escoamento do reservatório, e isso nos direciona a respeito do que devemos fazer. Como nós temos essa altura, é muito importante você tomar como referência o ponto de escoamento, comparado com o ponto da superfície. Isso já é um direcionamento de quais são os pontos que você precisa estudar quando nós temos que verificar o fluido escoando. Portanto, vamos chamar aqui de ponto 1 e exatamente neste local o ponto 2, que é o que nos interessa estudar. A partir daqui, vamos colocar a equação de Bernoulli. P1, massa específica V1² sobre 2, massa específica G vezes H, pressão 2, massa específica velocidade ao quadrado, massa específica GH2. Primeiramente, vamos interpretar o que está mais evidente, que é a altura. Tomando como referência o ponto mais baixo, nós temos que, no ponto 2, não existe contribuição de altura. Mas que no ponto 1 existe, e nós conhecemos, vale 5 metros, sem nenhum problema por aqui. Agora vamos, olhando para o desenho, perceber as velocidades. Existe uma velocidade em 2, e é justamente ela que vai nos direcionar a respeito da vazão. Portanto, ela é nossa incógnita. Agora, olhando para a superfície deste reservatório, você pode dizer se existe ou não velocidade ali. O vazamento ocorre justamente aqui neste ponto. E é justamente aqui que existe uma vazão que nos interessa. Mas ali em cima, nós vamos considerar que este reservatório é grande o suficiente para que não há mudanças nessa superfície. A vazão aqui, inclusive, o texto fala que é por um pequeno orifício de 3 centímetros quadrados. Portanto, é um orifício realmente bem pequeno, garantindo que a superfície permanecerá de certa forma constante. Superfície constante, o nível constante. Isso nos garante que não existe movimentação neste ponto que nós estamos estudando. Muito importante essas considerações. Pause o vídeo e reveja, caso não tenha entendido. A última parte agora é com relação às pressões, que, graças ao sistema estar aberto, nós podemos afirmar que em P2 e em P1, por ser um sistema aberto, nós temos a pressão atmosférica atuando aqui e também neste ponto 2. Se estivéssemos analisando pontos dentro do líquido, nós não poderíamos mais afirmar isso. Por isso a vantagem de escolher os pontos que estão logamente direto conectados com a atmosfera. Portanto, aqui equivale a 1 atm e aqui também vale 1 atm. Ora, se deste lado o valor numérico é exatamente igual ao outro, nós podemos dizer que a pressão atmosférica não vai interferir no nosso cálculo, pois uma cancela a outra. O que sobra, então? Apenas a contribuição hidrostática e a contribuição cinética. É muito importante essa interpretação. Existem questões que vão exigir essa mesmo caminhar. Sistemas abertos, pressão atmosférica. Velocidades ou superfícies constantes sem velocidades e o desnível. A partir daqui, perceba que nós podemos até cancelar a massa específica e dizer que a velocidade 2 será a raiz quadrada de 2GH1. Nós temos esses dados. A gravidade vale 10, a altura vale 5, nós teremos aqui a raiz de 100, o que nos dá 10 metros por segundo. Essa seria
a nossa velocidade. Agora nós temos que aplicar a fórmula da vazão para concluir a questão. Vazão é velocidade vezes área. Vamos tomar a informação em centímetros, colocando 2 zeros a mais, 1000 centímetros por segundo. Nós vamos determinar uma vazão de forma um pouco mais confortável, pois as unidades sairão em centímetros cúbicos por segundo. Sendo a vazão igual a 3.000 centímetros por segundo, centímetros cúbicos por segundo, nós podemos afirmar que isso equivale a 3 litros por segundo, que é o que direciona já uma alternativa.